Investimento rendendo CDI mais 6% ao ano, esse não é um formato de rentabilidade muito comum, né? Porque normalmente é 100% CDI, 110% CDI, esse aqui é 100% CDI mais 6% ao ano. E IPCA mais 7,8% ao ano. Será que essas rentabilidades podem ser comparadas diretamente? Muita gente cai nessa armadilha e acaba escolhendo um investimento errado. Hoje eu vou te mostrar a diferença real entre essas duas rentabilidades e no final você vai entender qual delas faz mais sentido para os seus investimentos. Foi justamente a dúvida do Jean. Ele falou, eu vi uma proposta de investimento de 100% CDI mais 6% ao ano vencendo em 2028. Aí ele comparou com o Tesouro IPCA, que tem vencimento para 2029, a IPCA mais 7,86. E ele quer saber se dá para comparar. São coisas parecidas? Ah, e ele falou que esse CDI mais 6% é da INCO. Vamos lá, CDI é uma taxa de juros. Então 100% do CDI, por simplificação, é a mesma coisa que a Selic. Então se a Selic tiver em 13%, 14%, 100% do CDI é 13%, 14%. IPCA é a inflação, são coisas diferentes. Se a inflação tiver em 5% no ano e tiver um investimento rendendo o IPCA, que é a inflação, mais 7%, ele vai render os 5 da inflação mais o 7, o que vai somar 12. Então se a gente pegar um investimento de CDI mais 6% e tiver um CDI, uma Selic que estiver em 10% ao ano, o rendimento vai ser de 16% num ano. 10 da Selic, que é o CDI, mais 6%, que é o bônusinho acima do CDI dessa aplicação. Agora o IPCA mais 7,8% ao ano, 7,86%, se a inflação tiver em 4%, o rendimento final vai ser de 11,86%. 4 da inflação mais 7,86% do bônusinho acima do IPCA. Se a gente olhar só as rentabilidades, depende de quanto você está esperando daqui para frente de taxa de juros pelo CDI e de inflação. Hoje em dia, que a Selic já está aí praticamente em 14% ao ano, se você pegar um 100% do CDI mais o bônusinho de 6% que está sendo oferecido, vai chegar em 20% ao ano de rentabilidade. Um Tesouro IPCA, para chegar em 20%, a inflação tinha que ficar muito mais descontrolada, muito mais alta do que está hoje. Com a inflação em 5%, um Tesouro IPCA que está rendendo Tesouro IPCA mais 7,86 que o nosso brother viu, vai render uns 12, 13% ao ano. Só que tem que ser considerado que são investimentos com riscos totalmente diferentes. Tesouro IPCA, quando a gente está falando de investimentos atrelados à inflação, é o padrão de segurança máxima desse tipo de rentabilidade. Agora, quando a gente fala de investimentos atrelados ao CDI, a INCO oferece investimentos bem mais arriscados e por isso com uma rentabilidade tão boa assim. A INCO é uma casa de investimentos alternativos bastante séria? É sim. Só que eu recomendo esse tipo de aplicação para quem já é mais experiente, já diversifica o suficiente em outras coisas mais seguras e aí pode investir numa aplicação que não tem proteção do FGC e vai te dar uma rentabilidade maior, mas você ciente dos riscos e não colocando tanta grana assim nesse tipo de aplicação. É uma partezinha menor da sua carteira, beleza? Nem preciso dizer que a reserva de emergência tem que estar em dia para pensar em investir em qualquer uma dessas duas opções. E essa aqui, Cezito, eu vejo que você vive uma vida mais simples e minimalista. Tem alguma coisa material que você ainda deseja comprar ou que considera essencial na sua vida? Citei, meu parceiro. Deixa eu só me apresentar pra quem é novo. Eu sou o Cezito Sperandio, esse é o Economy, que é a tradução dos investimentos, e todo dia eu falo de liberdade financeira, de vida simples. Desde quando eu larguei de ser economista na Faria Lima, vendi minha SUV e vim de Uninho surfar todo dia na Bahia. Então se inscreve aqui embaixo que você vai acompanhar tudo. Respondendo a pergunta se eu tenho alguma coisa ainda que eu quero comprar, apesar de levar uma vida mais essencialista, não exatamente minimalista, e levar uma vida bem mais simples, cara, primeiro, que vida simples não significa zerar o seu consumo, não comprar mais nada. Significa um consumo mais consciente. Eu sempre falo que tem 3 coisas que eu penso, analiso antes de fazer um gasto, principalmente os gastos mais caros. 2 delas são estritamente financeiras, que é, cabe no meu orçamento o preço de aquisição, o preço de compra? Cabe no meu orçamento o custo de manutenção dessa coisa que eu tô comprando? Em terceiro lugar, eu reflito pra mim mesmo se isso que eu tô comprando é pra eu me exibir pros outros, pra massagear meu ego, ser um símbolo de status, de provar pros outros que eu sou bem sucedido, ou se eu tô comprando porque aquilo genuinamente é um negócio que eu gosto. E veja que, apesar de parecer simples, não é uma coisa fácil de responder não, porque a nossa mente nos engana, né? Às vezes a gente quer tanto alguma coisa pra se sentir bem perante os outros, que a gente nem se dá conta e acha respostas que não, isso é importante. Comprar um celular de 14 mil reais é um investimento. Calma.
calma. É só coisa cara que é boa? Não. Mas tem coisa cara que pode fazer sentido pra você se você é mais essencialista e dá valor a algumas coisas que um minimalista não daria, por exemplo. Com aquela experiência, aquele jantar caro, você pode fazer tudo, meu brother. Eu tenho um Uninho 94, mas eu já falei que eu não sou nada contra quem quer ter um carrão caro, desde que responda de maneira positiva essas 3 perguntinhas que eu fiz. Tem alguns sonhos de coisas que eu ainda quero ter e outras que eu já tenho, que não são minimalistas não. Por exemplo, eu tenho uma prancha de surf super cara, uma prancha de carbono, última geração. Poderia ter uma mais barata? Poderia. Mas eu pude comprar sem atrapalhar meu orçamento em nada e não é pra me exibir pros outros. É um negócio que eu dou valor, que vai ajudar na minha evolução do surf, que é um negócio que pra mim é uma meditação, me acalma demais. É uma prática de atividade física que assim, é legal demais. Mas eu tô pensando em comprar uma moto, por exemplo, porque o Uninho tem dado mais manutenção, mais dor de cabeça. É um carrinho velho que assim, a manutenção já tá começando a ficar um pouquinho salgada, é ainda uma manutenção barata comparado com carros mais novos, mas tá dando uma manutenção mais frequente e às vezes eu fico a pé, então tô pensando em pegar uma moto. Tem um baita sonho de ter um motorhome, vai ser bem mais pra frente se isso acontecer. Vou ter que aprender mecânica de caminhão se for montar um motorhome num caminhãozinho. E outra coisa que pouca gente sabe, assim, é um sonho bem pra longo prazo, eu tenho uma vontade de aprender a pilotar avião e ter um aviãozinho desses anfíbio que pousa na água e no chão. Eu sei pilotar avião? Não tenho a menor ideia. Fazer um curso desse não é barato. Mas é um negócio que, assim, é um sonho. Você me perguntou um negócio que eu tenho vontade de ter? Tá aí. Não é o preço de um Boeing, é claro, mas, pô, pode separar aí uns $300 mil, né? Coisa que eu não tenho. Olha essa aqui, sempre ouvi falar que investir no exterior pode ser mais seguro a longo prazo do que no Brasil. Isso faz sentido? Vale a pena começar a investir lá fora agora? Cara, vamos lá. O Brasil, ele tem um histórico de mais instabilidade econômica. Mas uma coisa que eu levaria em conta é que agora a gente tem um novo presidente dos Estados Unidos, né? O Trump, que também tá gerando mais incerteza tanto nas relações internacionais entre outras economias, como várias incertezas no comércio exterior. Tá botando taxa no etanol, taxando minério de ferro. Isso vai mudar tudo na geopolítica global. Isso tem impacto no mundo dos investimentos. Investir nos Estados Unidos, na Europa, são economias mais maduras, que podem proteger inclusive sua grana de desvalorização do real, né? Que o dólar vai ficando mais caro, tem ficado mais caro nos últimos anos? Sim. Mas eu diria que investir no exterior é para quem já tá um pouquinho mais avançado nos investimentos, já diversifica bastante e entende um pouco os investimentos aqui do Brasil, ou pelo menos contando com uma orientação profissional. ETFs, as ETFs globais, podem agregar num investimento só com baixo custo um valor pequeno para você investir em várias coisas diversificadas num investimento só. Então, se você comparar com um fundo tradicional que investe também em várias coisas ao mesmo tempo, em ações dos Estados Unidos ou globais, eles costumam ter uma taxa de administração um pouco maior do que das ETFs. Então, as ETFs já são mais baratos, o que pode aumentar sua rentabilidade. E tem uma diversificação fácil. Então, se você for dar o primeiro passo, cogita esse tipo de coisa, tá? E seguidor do Economic tem direito a uma assessoria que pode recomendar os investimentos alinhados ao seu perfil, ao seu momento, com reuniões mensais para sempre realinhar seus objetivos, sem custo nenhum. Não precisa ter um mundo de dinheiro. R$1 já pode começar e você tem a opção de eu monitorar as recomendações e os investimentos que você está fazendo. Os assessores que eu negociei essas condições também não tem bônus, comissão, que dependendo do investimento que ele recomenda para você, tá? Tem salário fixo e o bônus dele é só se você fizer uma boa avaliação do serviço que ele está prestando. Tô deixando o link na descrição e você pode dar uma olhada sem compromisso. Me dá sua opinião sincera, vamos fazer uma enquete aqui. Você acha que agora é um bom momento para investir no exterior? Comenta aqui. Zita, você fala bastante sobre a importância de ter tempo livre, mas o que você faz no seu tempo livre que realmente te traz felicidade? Cara, eu falo bastante disso, mas não é exatamente ter tempo livre. É que levar uma vida mais simples está me fazendo ter tempos de qualidade para fazer coisas que eu gosto, descobrir hobbies, descobrir áreas de interesse, de paixões, que em contrapartida tem me gerado mais produtividade no trabalho, reduzido minha ansiedade. Isso tem feito meus vídeos ficarem mais legais, estou crescendo bem rápido no Instagram, as marcas estão vendo isso, me contratam mais, então é um efeito, uma bola de neve bem legal, inclusive financeiramente. E aí, tempo livre não é sobre fazer nada. Fazer nada às vezes é importante, relaxar, ficar em casa de boa. Eu faço bastante isso, pego pra ler um livrinho, mas sobre você ter possibilidades de escolhas, de fazer o que você quiser com o seu tempo, pelo menos em alguns momentos, se não é todo dia da sua semana, alguma coisa assim. Eu consigo reservar tempo pra surfar algumas vezes na semana, no meio da semana inclusive, vou de manhã, faço meu surfzinho e volto pra trabalhar. Quando eu não tô cheio de vídeo pra gravar pra cliente,
noite, eu consigo ler um livrinho de manhã. Já falei em outros vídeos, e às vezes até nos stories do Instagram, minha rotina que eu acordo, alongo, treino, tomo meu café ouvindo podcast e depois é que eu vou trabalhar. Então essa é uma possibilidade bem legal que a organização financeira me possibilitou tomar esse tipo de escolha. E cara, quando a coisa tá mais corrida pra mim, eu tenho pouco tempo também pra fazer as coisas, mas não é só ter muito tempo pra fazer as coisas, é às vezes ter tempo de qualidade. Consegui ser claro no que eu quis dizer? Deixa seu like aqui então pra dar uma moralzinha pra nós. Tenho 10 mil reais e quero começar a investir. Qual que é a melhor forma de distribuir esse dinheiro para equilibrar segurança e bons rendimentos? Véi, se você ainda não tem reserva de emergência, provavelmente você deveria direcionar esses 10 mil reais inteiros para sua reserva de emergência. Principalmente se você tem um gastinho mensal um pouquinho mais gordinho. Mas faz as contas, né? Reserva de emergência é mais ou menos entre 3 e 12 meses dos seus gastos médios mensais. Se você gasta R$1.000 por mês, talvez 10 mil reais já seja uma reserva de emergência até gordinha. Aí eu colocaria metade, 50% desse valor em Tesouro Selic e a outra metade em CDBs de liquidez diária ou de liquidez imediata, como do Nubank, do Sofisa Direto, que rende até mais do que o Tesouro Selic. Antigamente eu falaria que você podia deixar tudo no Tesouro Selic, só que Tesouro Direto anda entrando em greve de vez em quando, às vezes você quer resgatar e não consegue, então faz uma distribuição meio a meio do jeito que eu falei. Vamos supor que você já tivesse a reserva de emergência em dia. Aí eu começaria a diversificar no Tesouro Direto, mas não em Tesouro Selic. Metade em Tesouro IPCA e metade em Tesouro Prefixado. Ainda mais que hoje em dia a rentabilidade desses investimentos estão bem gordinhas. Só que você tem que ter em mente que a postura mais segura, mais conservadora, é você investir nessas aplicações pensando em ficar até o fim do vencimento. Embora você possa resgatar antes, tem um troço chamado marcação ao mercado, que pode significar prejuízo em caso de resgate antecipado. Tem vídeo aqui no canal explicando mais sobre isso. Para a reserva de emergência lá, o PagBank inclusive tem vários CDBs de liquidez diária e um deles rendendo 130% do CDI. Como sempre, eu abro conta em vários bancos, várias corretoras para mostrar se presta, se não presta, se é seguro, como é que investe. E foi isso que eu fiz nesse vídeo aqui em cima. O CDB de Sofisa Direto, que rende 110% CDI, tem liquidez diária, também foi objeto da minha pesquisa. Gravei tela como é que funciona nesse vídeo aqui embaixo. Não esquece do like, né, pai? Clica nessa bolinha também, se inscreve se não for inscrito, a gente se vê na próxima.